Muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui com mais uma live falando sobre os planetas, tá? E a relação direta que existe com a mitologia, tá? Voltando um pouquinho a alguns pontos importantes que a gente tem que entender, é o seguinte: lembra, tá? O que eu estou falando aqui dos planetas, tá? São aspectos assim nucleares dele, isso é, aspectos da natureza desse planeta, tá? Isso é como isso vai se manifestar, assim, exatamente, vai depender do resto do mapa do indivíduo. Isso é só a base, tá bom? E o que? A relação disso daí interpretado pela mitologia, porque na mitologia ela vai dar descrição de como aqueles planetas operam, como que eles agem, tá? Por que um é diferente do outro, tá? E também uma clareza sobre a própria mitologia, isso é, por que aqueles deuses do Olimpo eles eram criaturas tão cheias de vícios, né? E então, bom, vamos lá recapitulando, só fechar aqui para esse cachorro tá latindo. Quando é para latir, não late. Ontem mesmo jogaram um suco podre aqui dentro de casa, ela não fez nada. Mas bom, tá, então vamos lá. Vamos falar de Mercúrio hoje, tá? Mercúrio é o deus chamado Deus dos Ladrões, tá? Ele é também o deus do discurso, tá bom? Então a gente vai começar falando, né, sobre assim um pouco da personalidade dele. Tá, a personalidade de Mercúrio era muito bonzinho quando ele nasceu. Porque quando ele nasceu, a própria Hera, ou Juno, que era esposa de Júpiter, né, aceitou ele de cara, chegando ao ponto de até amamentar ele. Você entende? Coisa que ela não fez isso assim, acho que nem com os filhos dela ela fez isso, né? Mas Mercúrio ela aceitou. Ela falou: não, ele é bonzinho, ele é bonitinho, deixa, eu vou pegar. Isso é de tão simpático e doce que era o menino, né? Ele não encarou o fato de Júpiter ter traído ela com relevância. Ela nem ligou para isso daí. Ela falou: não, você deu um fruto bom, então esse daqui eu quero, né? E assim, no dia seguinte ao nascimento dele, ainda um nenezinho recém-nascido, deitadinho no berço, obrigado, ele espera a mãe dormir durante a noite, né? Solta os cobertorzinhos dele, as coisinhas todas, sai andando pé ante pé, né? E descobre que Apolo está numa cidade ali perto, cuidando de um gado real, né? De várias cabeças de gado, né? E ele vai lá, por uma distração de Apolo, ele cata e Mercúrio vai e rouba 50 cabeças de gado, né? E começa a levar. Aí no meio da estrada, no meio do caminho, ele começa a perceber, ele fala: não, peraí, eu tenho que esconder os rastros, né, dessa boiada toda aqui. Então ele tem algumas ideias, né? Uma das ideias que ele tem é o seguinte: ele começa a amarrar um monte de galho, né, nas cabeças de boi. Então por onde eles passam, vai camuflando o caminho. E ele pensa em esconder as próprias pegadas dele, porque ele é um neném, então ele tem pezinho pequenininho, né? Então ele faz 2 sapatos grandes para ele, para parecer uma pessoa grande que está andando, né? Então esses são aspectos mercurinos, aspectos assim, de ser inventivo. Isso é de quando surge um problema, de imediato ele consegue armar uma resposta. Você entende? Eu já vou citar alguns exemplos aqui, de outros aspectos, outras posições de Mercúrio no mapa, né? com posições mais específicas. Mas então, ele continua o caminho, né? Quando chega lá num determinado ponto, tem um cara lá que está passando na rua e vê, né? Fala: nossa, que cena, né? Um nenezinho, tipo, pastoreando 50 cabeças de gado, que absurdo, né? E aí ele chega assim, para o cara no meio da rua e fala: não, peraí, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele conta toda uma história mentirosa lá pro cara e fala o seguinte: ó, eu vou te dar um bezerro aqui, mas você fecha o bico, você não fala para ninguém que você viu isso, né? Aí o cara topa, o cara fala: não, tudo bem, maravilha, né? Só que ele fica desconfiado, porque ele fala: pô, o cara concordou muito rápido. Então esse tipo de sacada também é um aspecto mercurino. Então ele saca, ele tem um pressentimento, ele fala: isso aqui tá muito fácil, cara, tá muito fácil, e nada é tão fácil, é tudo difícil, se você não é esperto, como ele. Então o que ele faz? Ele esconde a boiada numa caverna, né? Muda a forma do corpo dele e se disfarça de pastor, né? Um pastor de bois. E chega pro cara desesperado, fala: não, o negócio é o seguinte, eu sou pastor de gado e roubaram meu gado, né? Por acaso você não viu aí ninguém roubando o gado?
Se você falar, eu te recompenso. Na hora, o cara vira e fala, não, eu vi sim. Era um nenezinho que estava roubando 50 cabeças de gado. Aí ele assume a forma de nenê de novo e fala, não, cara, vou te transformar em pedra. Aí transforma o cara numa pedra. Não era muito piedoso, não. Ainda mais quando se tratava no ponto de alguém assim, tentar atacar ele no aspecto dele, da divindade dele. Né? Maravilha, ele consegue roubar o gado, esconde lá o gado em um determinado lugar na cidade dele, volta pro bercinho dele, se enrola inteiro e fica tudo quietinho. No meio do caminho, quando ele está entrando na casa dele, ele acha uma tartaruga. Aí ele cata uma tartaruga e fala uma poesia sobre a tartaruga, que é um animal muito bonitinho, e ele fala, não, vou pegar você para ser meu brinquedo. Aí o que ele faz? Ele tira as entranhas da tartaruga e põe corda de tendão, né? E fez a primeira lira, foi ele que fez. E ele levou esse brinquedinho pro bercinho dele lá, escondeu lá, ficou quietinho. Porra, quando Apolo volta na boiada, ele fala, pô, tem algo de errado aqui, tá faltando. Né? E aí ele começa todo assim, um interrogatório em volta para ver se alguém viu alguma coisa. E ninguém viu nada. Isso aí não tem rastro, não tem sinal de roubo. Né? Aí ele fala, não, pô, vou ter que usar os meus poderes divinos aqui. Aí pelos poderes divinos dele, ele diz assim, deduz que foi Mercúrio que roubou. Aí ele chega lá e vai interrogar, chega a falar com a mãe de Mercúrio, ela toda indignada fala, não é possível que ele fez isso daí, ele é só um nenezinho. Né? E aí leva adiante. Né? Quando o Apolo chega e começa a interrogar o nenê, e o nenê começa a conversar, fala, não, de jeito nenhum, você tá louco, cara, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? A terra é dura, tem o pezinho de nenê, como é que eu andei? Né? E ele fala de tal jeito que Apolo até se sente culpado de interrogar o irmão. Né? E ele fica, não, tudo bem, eu vou ver se eu resolvo de outra forma. Né? Só que aí é o seguinte, aí ele leva a questão para Júpiter. Aí quando o Júpiter ouve a história, ele começa a rir. Ele fala, não, é evidente que seu irmão roubou e ele passou a perna em você. Né? Aí Júpiter dá ordem, fala para Mercúrio, fala, olha, vai lá e devolve o gado, porque senão seu irmão vai ficar mal. Aí tudo bem, na frente de Júpiter ele admite a culpa dele, ele fala, não, tá certo, eu fiz. Tá? Mas para Apolo ele não admite, ele continua insistindo de que não foi ele que fez. Né? Aspectos de Mercúrio, isso é, a facilidade que ele tem de mentir, é fácil para ele. Né? Não é à toa que ele vai reger Gêmeos, que é articulado com a voz, com o discurso. Né? Então o que ele faz? Ele passa ainda a brincadeira no irmão, o irmão fica meio na dúvida, só que aí o irmão vê a lira, que Mercúrio começa a brincar. Aí ele vira e fala, pô, vamos fazer o seguinte, eu troco esse instrumento que você fez, que é tão bonito o som, pelas 50 cabeças de gado. Aí o irmão fala, mas eu não roubei 50 cabeças de gado, eu não peguei nada. Ele continua insistindo. Aí Apolo oferece o caduceu para ele. Aí ele aceita na hora. Quando ele pega o caduceu, ele fala, pô, ganhei o caduceu. E 50 cabeças de gado troca de um casco de tartaruga, que é um instrumento que eu fiz assim em 5 minutos. Maravilha, isso é excelente negócio. Né? E o caduceu, ele era um objeto sagrado. Isso é, ele distribuía as bênçãos. Né? Ele dá bênção. E tudo aquilo que ele tocava, ele transformava em ouro. Né? Isso é dado para Mercúrio. Né? Então a gente vê que também ele vamos dizer o seguinte, ele tem uma relação, o planeta tem uma relação com a medicina também. Apesar de Apolo ser vamos dizer, o patrono da medicina, Mercúrio também tem aspectos. Devido a essa habilidade de articulação, tá? De resolver os problemas com velocidade e com eficiência. Né? Então eu vou citar um exemplo aqui bem legal de uma pessoa que eu conheço, que é bem próxima a mim, tá? Que tem o Mercúrio em uma determinada posição. Tá? Então essa pessoa tem Mercúrio na casa 2, no signo de Câncer. Tá bom? Então assim, não dá para você fazer negócio com essa pessoa. Quando eu tento pelo menos fazer negócio com essa pessoa, a pessoa chora tanto, assim, ela expõe a coisa com tanta fragilidade que você fica com medo de machucar a pessoa. Então, no caso, o Mercúrio dessa pessoa, ele se manifestou principalmente em relação a dinheiro e sentimento. Então, toda vez que ela vai falar de dinheiro, essa pessoa, ela fala com algum tipo de sentimento. Ou ela fala com raiva, ou ela fala com dor, com sofrimento. Ela sempre expõe os sentimentos dela toda vez
que vai fazer isso aí. Teve um caso que aconteceu aqui em casa, né, algum tempo atrás funcionava um negócio de um amigo meu aqui, e o negócio acabou dando errado, e o quintal do fundo de casa ficou cheio de entulho, né, ficou cheio de entulho, pedaço de madeira e tal, e eu falei, caramba, eu não posso parar o trabalho para limpar esse negócio aí, que isso aí vai ser difícil, né? E aí essa pessoa arrumou um jardineiro para mim. Aí o cara chegou aqui e falou o seguinte, ele falou, ó, eu limpo tudo o entulho, tá? Aí eu vou botar terra, vou fazer um gramado novo, fazer um jardim, eu cobro R$1.600. Eu falei, velho, tá sem condição, cara, tá fora do meu nível, né? Eu só quero que tire os entulhos embora. Aí ele, não, se for só para tirar os entulhos eu cobro 600. Eu falei, 600 é um pouco melhor, né? Eu falei, mas tira o entulho e leva embora mesmo, sem caçamba, sem nada. Aí ele, não, tem o caminhão, põe no caminhão e leva embora. Tudo bem. Aí essa pessoa entrou na defesa e falou, não, 600 não dá, e aí começou a chorar uma miséria pra cima do cara. Dali a pouco, o cara virou assim, ele tava com dor no coração. Ele virou e falou, tá bom, vai, então eu faço por 300. 300 tá bom. Ele ficou por 300 pau. Você entende? Uma coisa que começou com 1.600 de valor, ele diminuiu para 300. Então foi assim que o mercúrio da pessoa se manifestou, através de negócio e finança. E não adianta, ela chorou uma miséria pro cara, entendeu? Que até quase eu falei, pô, vamos dar o dinheiro para ela, entendeu? Até eu, né? A Stephanie ficou, ai meu Deus, como é que pode? Eu falei, mas é assim. Então é uma excelente pessoa, um excelente tipo de pessoa para você ter transações financeiras, né? A pessoa que vai intermediar esses aspectos, né? Por quê? Porque o negócio é o seguinte, não é que ele é desonesto sempre, tá? Tanto que Mercúrio, ele também inventou a balança, ele foi o Deus que inventou a balança, você entende? Então ele busca um equilíbrio nas coisas. Então existe um comércio de vantagem para ele, no entanto assim, ele não vai assim sacanear o outro completamente. Isso ele não vai admitir, ele não gosta disso, tá? Como eu falei, não existe planeta, isso aqui é ruim, esse aqui é para te fuder, você entendeu? É para acabar com a tua vida, não existe isso, né? Então todos eles têm, assim, vamos dizer, aspectos de como é que eu posso dizer? Vícios e virtudes. Vícios e virtudes, todos eles têm. É que é sempre mais fácil a gente enxergar o vício em vez da virtude, né? Não é à toa que até os santos mesmo, quando eles estavam santos, alguém perguntasse, pô, o senhor é santo? Ele ia falar, não, o santo é o fulaninho lá, ó, é o irmão fulano que é santo, eu não. Ele nunca ia admitir a própria santidade, né? Foram raros os casos, depois de muitos anos, né, que um santo chegou e assumiu o seu aspecto de santidade, né? Assumiu esse lado de si mesmo, né? Então, bom, o Mercúrio ele é assim, então ele tem um certo equilíbrio na situação. A questão é que assim, você nunca sabe, quando o Mercúrio opera, você nunca sabe se é verdade ou mentira o que ele está falando. Sempre. É sempre assim. Por isso que ele funciona muito melhor quando ele está em conjunção com algum outro planeta. Por exemplo, o Sol, né? Então, dessa treta que deu entre Apolo e Mercúrio, na mitologia, surgiu uma grande amizade. Eles se tornaram grandes amigos por causa disso, né? Então, por exemplo, um aspecto da gente nunca saber o que é verdade e o que é mentira, quando o Mercúrio está falando, é assim, não sei se foi, acho que na Ilíada ou na Odisseia, não lembro em qual dos dois, mas em determinado momento, né, Odisseu está subindo lá uma montanha para ir de encontro com uma bruxa que transformou todos os marinheiros dele em bicho, né? E ele está subindo e fala, eu vou meter a espada nessa bruxa, não tem condição, está matando meus marinheiros, né? E no meio do caminho chega Hermes, chega Mercúrio para ele. Chega para ele e oferece um matinho para ele. E fala, ó, a bruxa vai te transformar em bicho também. Come esse mato aqui que você não vai virar. Odisseu fica em dúvida. Ele fala, não, mas o que é isso daí que você está me dando? Aí Mercúrio chega e fala, pô, você vai negar aquilo que um Deus está oferecendo para você, cara? Ele está dando da mão dele para você e você vai negar isso? Aí, bom, Odisseu já está naquela situação de falar, não tenho nada a perder, então vou comer o matinho. Aí ele come o matinho. Mas naquele momento, ele realmente ele fica em dúvida. Ele fala, cara, o que é que esse cara está... Você vai me ajudar ou vai me ferrar de vez? Ele não sabe. Então ninguém nunca sabe o que Hermes fala, ou o que Mercúrio fala, né? Então esse é que é o ponto de Mercúrio,
né? Então, no final, ele acaba sempre manifestando um aspecto que vai parecer que é vantagem para ele. No entanto, isso assim, muitas pessoas assim, às vezes elas não conseguem enxergar isso daí, né? No meu caso, o meu Mercúrio está junto com o Sol, né? Então eu consigo me virar muito bem no meu trabalho. Então assim, a maior parte das ferramentas que eu tenho, que eu uso na marchetaria, fui eu mesmo que inventei, né? Foram soluções para problemas que foram aparecendo. Então eu ouvi e falo, pô, isso aqui não tem como cortar assim, essa madeira não tem como cortar de um jeito muito simples. Então eu tenho que desenvolver alguma ferramenta, alguma solução para isso. Então isso é fácil para mim, solucionar problemas em relação ao meu trabalho, né? E isso é o Mercúrio operando, né? No caso daquela outra pessoa, foi o Mercúrio na casa 2, né? Que vai ter uma certa relação com o dinheiro, e como está em Câncer, a pessoa vai expressar mais o sentimento quando levantar o assunto dinheiro. Toda vez que levanta o assunto dinheiro, essa pessoa ela expressa o sentimento dela, né? E é aquele negócio, ele é útil, é uma coisa útil. Se você sabe mexer, se você sabe identificar esse aspecto mercurino na sua própria natureza, é uma coisa que pode te ajudar muito, tá? É uma coisa que assim, você consegue resolver esses problemas assim, né? Então, por exemplo, na atualidade, tá, no mundo moderno, a gente está vivendo de fato um aspecto bem mercurino, tá? No entanto, assim, um aspecto bem corrupto de Mercúrio, tá? Que seriam negócios, mas eles são assim, meio desonestos. É difícil a gente achar um negócio honesto mesmo, né? Infelizmente, boa parte deles partem de um princípio desonesto, em regras desonestas, né? No entanto, é o seguinte, é o que rege o mundo. Isso é o comércio, ele rege o mundo, né? Então, assim, um aspecto que é bom aqui no Brasil, tá? O Brasil tem Sol em Virgo na casa 7, tá? É um país muito mercurino. Ele é muito mercurino. Tanto que o Brasil ele é excelente para quê? Para conversar. Se tem qualquer treta entre dois países, se chega brasileiro no meio para acalmar a situação e os ânimos, não, vamos fechar um acordo aqui, a coisa dá certo. É impressionante, né? Mas é uma habilidade natural do país, né? Agora recente aí que estava aquela situação entre Estados Unidos e China, né? Eu ouvi uma notícia qualquer de que o Brasil ia intermediar a conversa, né? Não ia entrar no meio para resolver, acalmar os ânimos. Pelo jeito acalmou, né? Até onde eu sei, fala, pô, deu certo. Isso é um clima que muita gente estava falando, pô, será que isso aí vai dar uma guerra, vai dar um conflito, né? Porque realmente são duas potências, né? E duas potências carregadas com o seu próprio orgulho. Então dificilmente alguém vai ceder. Chegou a brasileirada no meio e falou, não, cara, vamos todo mundo aí tomar uma cerveja, vamos ficar todo mundo na paz, aqui tudo acaba em pizza, né? O Brasil é o país dos acordos. Tudo você faz um acordo, tudo você faz um documento qualquer, né? E você conversa e você resolve, né? Mesmo essa habilidade manual normal que o brasileiro tem, que de forma meio triste ele está meio que perdendo isso, né? Mas é comum, né, a gente ver várias postagens em vários lugares, pô, brasileiro não domina o mundo porque não quer. Porque aí o cara cata lá um fusquinha, ele corta o fusquinha no meio, junta com não sei o que, põe um jegue na frente, e aí o negócio vira um quase Batmóvel, né, do mundo Mad Max, né, aquela coisa toda de sucata assim, e funciona super bem, né? Então o Brasil é assim, ele é um país muito inventivo. A pena que ele não tem assim, a liberdade para poder inventar. Isso, se o Brasil ele tivesse liberdade de ação, tá, para poder criar, cara, ele realmente se tornaria uma potência mundial. Mas essa liberdade não existe, né? Infelizmente, o país é dominado por uma burocracia danada e isso dificilmente vai mudar. Isso são muitos anos de esforço e muito tempo para isso conseguir mudar, né? Por quê? Isso é um aspecto mercurino também. Então você aumenta o discurso, você faz todo um discurso para no final dificultar uma situação. Então tem sempre uma explicação para aquele documento que você precisa. Isso é desde o alvará lá que você vai precisar para abrir
uma mecânica na garagem da tua casa, né? Até um documento para você cortar uma árvore que vai derrubar seu muro e pode até matar alguém. Então você sempre tem documentos, entendeu? Então isso dificulta e facilita que o Estado possa roubar você. Isso é um aspecto mercuriano, bem deturpado, bem decadente, né? Não é um aspecto benéfico, né? Poderia ser, né? Eu lembro quando eu era criança ainda, como era fácil montar um negócio no Brasil. Qualquer pessoa montava. Você botava uma plaquinha na porta da tua casa, você montava o negócio, estava funcionando, acabou. Não tinha documentação, né? Mas até mecânica mesmo, né? Que teoricamente é algo de maior perigo, porque às vezes envolve maçarico ou equipamento que pode causar algum acidente. Não tinha complicação nenhuma, isso era fácil uma pessoa conseguir, né? Então foi um tempo de grande desenvolvimento para a população. Você via muitas soluções que eram criadas, né, devido a essa facilidade natural que o brasileiro tem. Que, como eu disse agora há pouco, é algo que de forma triste ele está perdendo, né, e ele está recorrendo cada vez mais à mão de obra especializada, né? Então o cara é o seguinte, queima um chuveiro, o cara não sabe mais ir lá e emendar uma resistência. Não, você cata, tira aqui, emenda e dá um jeito. Não, ele chama um eletricista, ele chama um especialista. Ou porque ele não tem tempo, ou porque ele acha que ele não consegue, né? Isso é uma coisa meio triste que está acontecendo no Brasil e que não é bom. Isso não é nada bom, né? Cada vez mais ele depender de uma estrutura para resolver os seus próprios problemas, né? O brasileiro não, ele naturalmente ele tem essa habilidade. Até problemas de conflito, você entendeu? De criminalidade. Isso é, se ele tem a liberdade de ação, ele não é inconsequente, tá? Se você vai reprimindo ele, vai fechando ele se torna mais inconsequente. Esse aspecto do Brasil a gente vai falar um pouco mais quando a gente fala de Marte, quando eu chegar em Marte, tá? Que vai dar um pouco da explicação do porquê o Brasil é um país meio violento demais por banalidades, né? Acho que vai ficar um pouquinho, é um exemplo que vai ficar mais fácil de entender Marte aí, porque isso é uma coisa que todo mundo vê. Mas de qualquer forma ainda estamos em Mercúrio, né? Agora, a base do entendimento de Mercúrio tá na sua articulação, tá? Ele é articulado, intuitivo no sentido de solução de problema rápido, tá? Então ele consegue, seja onde for que ele estiver no mapa da pessoa, algumas vezes geralmente ele está perto do Sol, tá? Ele geralmente está bem pertinho do Sol, né? Porque ele se movimenta muito rápido, né? Então, conjunção Sol e Mercúrio é super comum e é muito bom, é uma coisa que é uma parceria muito boa, né? Dependendo de onde está o Sol, se ele vai ter uma influência às vezes, mais direta na vida prática, né? Isso é nas coisas que você faz com a mão ou naquilo que você fala, né? Então ele fica mais fácil ainda, ele vai operar de maneira mais eficiente, né? Então a pessoa com Sol em Gêmeos, ou Sol em Virgo, ou Sol em Libra, são sóis que vão ficar mais salientes com Mercúrio ali também, e aí ele vai ficar mais legal por causa dessa articulação de Mercúrio e pelo fato dele se dar bem com o Sol. Isso como eu falei, na mitologia ele se deu super bem com Apolo, né? E aí, tanto que depois que Apolo descobre tudo, e mesmo ele vendo o irmão mentindo para ele dá uma risada e fala, não, você vai ser o deus dos ladrões, porque você é muito articulado, cara, você é genial, você entende? Então Apolo ele tem uma admiração por essa articulação que Mercúrio tem, porque ele é transparente, né? O Sol é transparente, o Sol é uma coisa que ele não tem como se esconder, né? Ele simplesmente brilha, né? Aquilo lá que a gente falou de Apolo, então ele simplesmente brilha, e ele não tem como esconder isso daí, né? Ele tem um tempo, durante um tempo ele brilha, durante o dia ele brilha, na noite não, né? Então ele descansa, ele tem que descansar, né? Nesse mundo é assim, por mais graça que a gente tenha, que a gente tenha essa graça naturalmente, não adianta, ela vai exaurir, ela cansa, ela tem que descansar, né? Nesse mundo, essa é a regra que nunca é quebrada, tudo morre aqui, tudo acaba, tudo nasce, cresce, envelhece e eventualmente morre, né?
Então, o Sol ele vai ter esse aspecto de brilho que não para nunca, né? Uma coisa que fica brilhando muito nele. E ele vê essa articulação de Mercúrio de vez em quando ele brilha. De vez em quando ele quer brilhar. E às vezes não, né? Ele foi colocado também como Deus dos viajantes também, né? Devido a essa articulação, porque numa viagem é normal pequenos problemas aparecerem e você tem que resolver isso rápido, você não pode demorar demais, tá? Senão você pode se perder na sua viagem, pode perder o seu transporte, enfim, você tem que resolver. Então ele acabou se tornando como Deus protetor das viagens, né? Então esses pontos de Mercúrio são os pontos mais salientes, isso é, a articulação, tá? E vamos dizer o seguinte, você não engana Mercúrio, você não engana ele, você entendeu? Ele é o mestre da enganação, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tenha Mercúrio na casa 3, tá? Junto com o Sol, é uma pessoa extremamente articulada. Você não pega a pessoa na palavra, você não pega. O cara pode ser um ignorante, ele pode nunca ter lido nada na vida, você entendeu? Mas o cara vai ser tão articulado no jeito dele falar que, cara, não tem jeito. Você até fica triste em discutir com um cara desse, porque ele, inclusive, se ele não tiver estudo, ele vai se usar disso. Ele vai falar, não, mas é que eu não tenho estudo, eu sou só um carinha simples, eu sou ignorante. Ele vai se usar disso, ele vai manipular. Então essa é a habilidade que Mercúrio tem. Então quando ele se vê em saia justa, quando ele se vê numa situação que ele está apertado, ele dá um jeito de desviar aquilo, de sabonetar aquilo de alguma forma e escapar ileso. Você entende? Como foi a história do roubo do gado real, né? Agora, Mercúrio, assim, no meio da mitologia, ele, assim, a gente vai ver que, assim, que tem várias vezes que ele fez errado por fazer assim, que não foi legal ele ter feito isso, e vezes que ele tentou voltar atrás, né? Então, por exemplo, o caso que ele teve com Vênus, isso foi uma coisa que deu meio errado, que não foi legal, já que ela já era casada com o Vulcano, né? Então, são coisas que ele se arrependeu de ter se articulado para conseguir ela, você entende? Mas assim, são poucos os deuses da mitologia que não tiveram filho com Vênus, né? Acho que ela só não teve filho com o marido, eu não sei se ele teve, acho que não lembro, mas eu acho que ela não teve filho com o marido, né? Mas, então assim, algumas vezes ele se arrepende disso, né? De tentar tirar vantagem, tá? Por isso que eu estou falando, não, ele também criou a balança. Então Deus Mercúrio foi dos que inventou a balança, foi ele que inventou a balança, para buscar um equilíbrio no comércio. Isso é, ao mesmo tempo que você dá, você toma também. Você entende? Às vezes você toma um pouquinho mais. Isso é, a balança ela pode inclinar um pouquinho mais para um lado. Pouquinho. Não muito, não pode ser desproporcional, né? Quanto mais desproporcional essas ações vão ficando, essa análise vai ficando, pior é o estado dele. Pior a vivência daquele planeta. Que é o caso do Brasil. Isso é, o caso do Brasil é esse. É um caso assim, que ele, vamos dizer, o mapa do Brasil, ele vive muito mal, mas muito mal mesmo, tá? Não é uma coisa assim que tem jeito, tem chance. Não, realmente assim, eu não vejo, né? Pode ser que tenha alguém aí que saiba aí como resolver isso daí, mas eu não vejo, né? Isso é, depois de falar desses planetas todos, tá, a gente vai captar principalmente o mapa do Brasil, tá? E vamos fragmentar ele inteiro. E vamos achar cada aspecto de cada planeta e como isso vai se manifestar na sociedade de forma geral, tá? Entenda que assim, que um mapa de um país, ele tem uma influência nas pessoas que estão aqui, tá? Isso é, mesmo gente de fora que vem para cá, ele começa a ser influenciado por isso. Do mesmo modo, você vai para os Estados Unidos, eles têm o mapa deles lá, e você começa a ser influenciado, né? Isso é, a gente teve lá, passou 6 meses lá, e eu falei isso pra Esther, eu falei, cara, eu tô sendo influenciado aqui, cara, eu tô ficando meio, tô começando a ter sintomas americanos, coisas que não são naturais de mim. Isso, então a Terra, ela começa a influenciar, né? Então, como somos brasileiros, fica bem mais fácil de entender o da nossa Terra,
né? E depois, quando eu começar a falar, depois que a gente terminar Saturno, a gente faz sobre isso daí, e aí vocês vão entender direitinho. Vocês vão falar, puta, mas é assim mesmo que funciona, cara, é assim mesmo, né? Então, assim, a manifestação e a influência que os planetas têm, né, específica, como eu dei o exemplo lá dessa pessoa com Mercúrio na 2, ou o meu exemplo do Mercúrio que está em Virgo, na 5. Então, tudo bem, aí é uma influência específica, tá? Mas a forma que ele se manifesta, o núcleo dele, você entendeu? É sempre igual. Então, é essa capacidade de ardil que ele tem. Ele é ardiloso, entendeu? É assim, esbarra na malícia. Ele tem que tomar cuidado para não virar malicioso mesmo. Porque se a gente deixar, ele vira, né? Então é aquele negócio. Astrologia sem religião é seita. Não adianta. Você entende? Isso ela tem que estar sujeita, entende, a uma regra que está num patamar acima, que seria a regra moral religiosa, ou os mandamentos, enfim, tudo aquilo que a gente aprende da religião. Então, ela desvinculada da religião, ela não vai dar muito certo. A pessoa costuma se tornar escravo daquilo. Então, eu já conheci, há muitos anos atrás, o Gugu teve alguns alunos que tiveram problema com isso daí, né? E os caras tiveram sérios problemas com isso. Graças a Deus voltaram atrás, foram para a religião e consertaram. Mas por quê? Começaram a se usar da astrologia para melhorar os seus conhecimentos, né? E inclusive para conhecer outras pessoas, outras situações, entende? Mas tudo isso desvinculado da religião. Tá? Isso foi assim, uma perdição para essas pessoas, e eles quase se perderam mesmo, né? Mas graças a Deus todo mundo deu certo. Tem uns caras ponta firme, inclusive gente que eu recomendo se quiser aprender astrologia, né? Não é o caso do professor Marcos Monteiro, não. O Marcos não aconteceu isso daí, não, né? Inclusive, quem quiser uma coisa mais específica sobre isso daí, eu não quero ler meu mapa, tá? Bom, você vai lá falar com o Marcos, fala com o Gugu lá, ou fala com o Marcos, que é os caras que vão dar uma coisa mais específica, tá? Eu estou mostrando aqui uma natureza nuclear dele dentro da mitologia. Então, quando a gente capta e lê as histórias na mitologia, isso é a tomada geralmente de decisão que aqueles deuses têm diante de diferentes situações, esse é o aspecto nuclear dele. Isso é, porque eles sempre vão agir com aquela base, né? Então, toda vez que eles tentam sair desse núcleo dele, dá errado, né? Como é o próximo é o caso do próximo vai ser o que? A Lua ou vai ser Marte? Qual que é? Não sei, acho que é Marte. Acho que é Marte. Mas quando a gente chegar na Lua, então esse é um aspecto. Um aspecto da Lua, que é Diana, né, era a virgindade. Então toda vez que ela teve acho que umas 2 ou 3 vezes que ela quis perder a virgindade. Dava assim, violentamente errado, tudo errado. Então toda vez que a pessoa tenta sair da natureza daquele planeta, fugir daquela natureza, é uma coisa que dá errado. Ela gera tremendas confusões, né? Em aspectos assim, fica como um vírus, você entende? É uma coisa que ela vai contaminando os outros também, tá? É isso que acontece. Geralmente todo mundo faz isso com Saturno, tá? Eu falo isso porque também eu já fiz e também tem que lutar para não ficar fazendo, porque se deixar a gente faz, todo mundo faz, né? Tem gente que não aceita, tem gente que não gosta, fala não, eu não faço, eu não sou assim. Tudo bem, né? É o tempo que vai dizer. Eu digo, olha, eu faço, eu sou assim também. Entende? Isso acontece com todo mundo, né? Os outros planetas eles estão para ajudar a gente, assim, vamos dizer, meio que administrar Saturno, manter ele na sua rédea curta. Não pode ficar alimentando ele demais, porque se alimentar ele demais, acabou. Ele vai dominar tudo. A frieza dele vai espalhar para todo o mapa, né? Infelizmente a gente vive numa era muito confusa e muito difícil, tá, da gente conseguir identificar e isolar tudo isso, né, cada um desses aspectos dentro do mapa, inclusive tomar uma decisão e aplicar algo em cima daquilo que a gente aprendeu, né? Mesmo porque a função do mapa não é determinar as suas ações,
tá? Mas simplesmente você entendeu por que é que você toma determinadas decisões. Você entende? Por que você tem vontade de determinadas coisas, né? Por que todo mundo um é diferente do outro, né? Sei lá, eu gosto de andar de tênis, eu sempre gosto de andar de tênis. Tem gente que não gosta de andar descalço, não acha o sapato que encaixa em mim, né? Eu tive um amigo, o cara tinha mais de 50 pares de sapato, né? E ele falou, cara, não adianta, já fez sob medida, mas não dá e tal, né? O cara tinha sol em Peixes, ele tinha, mas eu não lembro a casa que tinha. Mas ele tinha alguns outros aspectos que eu falei, cara, você sempre vai ter problema no pé, você entendeu? Você sempre vai ter, né? O Thales era assim, quando era pequeno, o Thales só em Peixes. O Thales, quando era pequeno, disse que uma vez ele caiu dentro de uma piscina vazia e caiu de cabeça na piscina. Mas minha mãe conta o seguinte, que ela ouviu, ela parecia um coco caindo. Ela falou, pô, rachou o crânio. Rachou, não tem como. Aí começou a chorar e tal, foi lá, pegou. O que foi, Thales? Cadê? O machucado começou a procurar na cabeça. Ele, não, ai meu pé, eu bati o pé. Era o pé. Você entende? Então, você fala, isso é coisa de peixes. Normalmente pessoas de peixes são assim, né? O meu caçula tem sol na casa 12, só que está em Áries. Então é o seguinte, ou ele bate a cabeça ou ele bate o pé. Ou um ou outro, sempre, né? Às vezes ele cai chapadão assim de lado. Miguel, bateu a cabeça? Não, bate o pé. É o pé. Sempre, é um ou outro, né? Então esses aspectos físicos, às vezes eles são manifestados. Em alguns signos são mais salientes, em outros são menos, né? Em alguns signos a manifestação é mais interior, né? Geralmente dos signos de cima, isso é da casa 7 em diante, da 7 até a 12, né? E da 6 a 1 são geralmente uma coisa mais terrena. Mas isso a gente vai falar também, né? Vamos voltar para Mercúrio. Isso é, a habilidade, tá? Benéfica, tá bom? De Mercúrio está na capacidade de você avaliar 2 pontos, tá bom? E buscar um equilíbrio entre eles. Tá nessa habilidade. Isso é, lógico que ele consegue tomar vantagem para ele. Entende? Mas o melhor é ele buscar, vamos buscar um equilíbrio. Porque isso já é sujeito à lei da religião. Isso é, a religião vai te falar para você não ser desonesto. Você entende? Por isso que sem a religião não adianta. Aí você vai tomar o critério que é melhor para você, que é o mais agradável para você, né? Então esse ponto da lei religiosa é muito importante. Isso é muito importante mesmo, né? Dos mandamentos e tal. Senão ele vai virar uma coisa super tendenciosa. Então ele tem que se usar dessa habilidade, dessa articulação que ele tem de fazer isso rápido. Isso é uma sacada rápida que ele tem de fazer isso. E ele buscar uma solução para ele. Vamos achar um equilíbrio nessa situação, tá? Então é sempre o melhor, tá? A gente não pode esquecer que é o seguinte, ele é ele que ganhou o caduceu. O caduceu, o que é? Ele é o objeto que distribui as bênçãos, né? Ele espalha a bênção, né? O símbolo da medicina, da cura, né? E também aquilo que ele tocava virava ouro. Você entende? E é ele que carrega o caduceu. Você entende? Isso é Apolo, dá para ele, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte, que este aspecto benéfico que Mercúrio tem, tá? De conseguir transformar as coisas em ouro, essa habilidade que ele tem. Por isso que eu falei, é mais fácil o cara que ele vai ter alguma posição astrológica que Mercúrio vai estar nas ações dele, na coisa prática que ele vai fazer. Você entende? Isso é desde, sei lá, de software de computador até trabalho artesanal, né? Porque isso envolve uma certa percepção de você curar as coisas, né? Então esse é um dos dons de Mercúrio, essa intuição rápida, a solução de problemas, né? Como a historinha do gado, não, vamos amarrar os galhos de árvore aqui para esconder os rastros, depois vou disfarçar o meu pé, né? Então esse tipo de solução, né? Mesmo que isso daí funcione com a sorte, porque ele também tem muita sorte. Isso é, no caso, quando ele foi roubar o gado real, deu sorte do irmão não estar lá, né? Quando o irmão foi interrogar ele, deu sorte dele estar com a lira na mão e o irmão gostar tanto. Sorte. Então ele tem,
É por isso que o Deus dos ladrões. O cara rouba e não é pego. Agora, não é um assalto à mão armada, não é esta habilidade dele, a batalha. Não, não é. Pelo contrário, ele detestava a batalha. Não, a batalha atrapalha os negócios, não adianta. Com batalha ninguém faz negócio. Então ela atrapalha. Então não, ele gosta do comércio, dos negócios, tendo essa articulação. Ele vai reger alguns signos, tá? Que depois a gente vai falar disso daí, né? Agora a gente só vai se manter nesse aspecto primário dele, dessa busca que tem que ter em Mercúrio do equilíbrio, né? E dessa habilidade intuitiva de resolver uma problemática rápido, de achar soluções, né? Geralmente é uma solução simples, não é uma solução que ela vai durar muito tempo, ela dura pouco, né? Ela é uma coisa imediata. Isso é, planeta que vai ser mais relacionado a isso são outros, né? O Sol, ele tem mais ou menos a mesma habilidade de Mercúrio, e no entanto ele é mais durável. Isso é, aquilo que o Sol faz dura mais tempo, né? E Mercúrio não, ele vai ter essa sacada de solução imediata para um problema imediato, né? É aquele remendo que a gente faz de última hora, né? Dá um problema que é uma habilidade brasileira, né? Você não, tem um negócio aqui que está para explodir, você vai lá, põe lá um chiclete, um clipe, faz aquela coisa MacGyver que tem, né? Brasileiro tem espírito de MacGyver. Eu já vi cada coisa aí que assusta, né? Inclusive, se você pegar a própria rede elétrica brasileira, você fala, isso aqui era para explodir tudo, cara, não era para isso funcionar, e funciona, e está aí, né? Não explode. Isso é a sorte que tem, né? No entanto, esse é o negócio, ele nunca dura muito tempo, né? Então às vezes aí pifa um pouco, aí já vem uma outra solução. A gente teve você vai no Rio de Janeiro, na beirada do morro, você vê aquele emaranhado de fio, você fala, era para explodir isso aqui. Se alguém fizer isso aqui, tá, nos Estados Unidos, vai dar uma explosão nuclear, cara, você entendeu? Vai dar tudo errado, né? Mas no Brasil dá certo. Então ele tem sorte nisso daí, né? Vamos ver aqui alguma outra coisa sobre Mercúrio que tenha uma relevância, né? Bom, a gente falou da intuição rápida, falou do equilíbrio, o ponto de equilíbrio, tá? Que esse é fundamental, cara. Esse aqui é o verdadeiro dom dele mesmo, é a busca por esse equilíbrio. Tá? Esse é o verdadeiro dom, ele se manifesta de outras formas, né? Geralmente para obter alguma vantagem. A tendência dele, como eu falei, entre os deuses do Olimpo, você vai ver, eles sempre são mais para o vício do que para a virtude. Isso, eles sempre trabalham mais para si do que para os humanos. Isso é um bando de deus cruel pra caramba, né? Então, já falei também, isso é expressado dessa forma porque é mais fácil a gente identificar o nosso próprio vício. É contra eles que a gente tem que lutar. Tá? A pessoa que se olha no espelho e fala, eu tenho tal virtude. Não tem não. Acabou de perder. Não, eu tenho tal vício. Esse aqui eu tenho, esse aqui eu carrego, é isso. Eu estou cheio de vício. Cheio. Deus me perdoe. É assim. É assim. Tá? Então é mais fácil a gente identificar. É claro que se a gente quer ver a virtude, é só a gente ver o oposto do vício. Isso não é difícil. Então você vê o roubo, qual que é? O roubo, cara, é um vício. Né? Qual que é a virtude? A honestidade. Isso não é difícil. Né? É fácil de identificar. Né? Então, mas por ali a gente vai conseguir assimilar mais aquela presença, né, viciosa na gente. Mas o que? A ferramenta principal é a sinceridade. A pessoa tem que ter sinceridade e falar, não, realmente eu tenho esses aspectos mesmo. Isso está dentro de mim. Claro que não é uma coisa que ela, como eu falei, necessariamente é uma coisa ruim. Não é, às vezes ela pode estar mal localizada, né? Tem pessoas, você vai pegar, por exemplo, tá? Aqueles traficantes do Rio de Janeiro. Os caras têm um talento para liderar e para comandar, isso é evidente. No entanto, a coisa está mal localizada, né? Não é o talento deles que está errado, não, é o que eles estão fazendo que está errado, né? Então, se você for ver, provavelmente na composição do mapa dos caras, os caras devem ter lá algumas coisas que facilitam
o comando, né? Eles conseguem colocar uma ordem ali. Então eles têm um dom natural. Os caras deveriam estar na polícia, não deveriam estar lá no morro traficando. Mas infelizmente não dá. Ser policial hoje em dia no Brasil é terrível, né? Não é uma profissão assim gratificante não, né? Isso a população não gosta, o Estado não gosta, ninguém gosta, bandido não gosta, né? Às vezes até a família não gosta, né? Chegar ao ponto do cara ter que mora em determinados lugares, tem que botar uma farda para secar dentro de casa, porque se botar no varal ele vai tomar um tiro, os filhos dele podem morrer. Então é uma profissão que você fala, poxa, não é legal. Então o traficante mesmo, ele vê isso, ele fala, eu vou ser isso daí? Eu não, eu vou ter vantagem, né? Então ele vai e acaba buscando uma posição de maior poder e influência, no entanto com o preço da maldade, com o preço que a maldade cobra, né? No entanto o cara tem o talento. Então às vezes é isso, né? Então todo signo, quer dizer, todo planeta, ele vai se manifestar da mesma forma, tá? Ele tem aquele aspecto lá que ele pode estar mal localizado, tá? Isso vai gerar muita tristeza na pessoa, né? Teve uns casos aí de gente que estava mal aí com dúvidas sérias. Eu falei, não, cara, não vai por essa dúvida, porque essa aí você não vai solucionar nunca. Você tem que mudar a forma de pergunta. Se você mudar a forma de pergunta, você vai ver pelo menos luz no fim do túnel. Você vai falar, opa, tem saída. Então às vezes você tem que mudar o ponto de vista, né? Mudar a forma de perguntar. O duro é que geralmente existe um desespero e uma tristeza muito grande em determinados aspectos no mapa de um indivíduo. Você entende? Que hoje em dia se salientam mais, né? Em outras épocas talvez não, mas nessa época que a gente vive, infelizmente eles se salientam mais. Tá? Então é isso. Para entender Mercúrio, procurem aí na mitologia. Vai na internet, cara. Cata aí, acha aí, tem uma porrada de coisa. Tá? É Hermes em grego, e Mercúrio é na mitologia romana. Tá? Mas é o mesmo deus. No entanto, o melhor é isso daí, você buscar sempre a tradução da poesia e não a interpretação das ações, né? Alguém narrando a história. Não, cata, vê a tradução da poesia mesmo, tá? O mais parecido possível com aquilo, e vai lendo o máximo que vocês puderem. Isso é, as aventuras que às vezes Hermes tinha com Júpiter, né? Então tem aventuras assim, então Hermes e Júpiter se disfarçaram de humanos e andaram sobre a Terra. E aí você vai vendo a ação que cada um tem em relação ao ser humano. Você entende? Tudo isso vai expressando esse valor nuclear do planeta, né? Que dependendo da situação pode até ser assim, explicado de forma mais específica, né? De forma, isso aqui é como se fosse, sei lá, um Júpiter e Virgo em Libra na 6, por exemplo, né? Então às vezes dá para interpretar assim. Mas normalmente não, normalmente a gente tem que se apegar principalmente a esse aspecto nuclear, isso é, da base da ação de cada um, né? O que motiva cada um, né? E depois que a gente tem o conhecimento nuclear de todos eles, aí a gente começa a juntar esse quebra-cabeça e dar uma forma na manifestação dele, tá? No resto do mapa, que também a gente vai chegar aí, vai levar um tempo, gente, vai demorar isso daí. Porque não adianta, é uma coisa que, mesmo uma hora é pouco para falar, não dá para falar muito. Tem um monte de história aqui de Mercúrio que eu poderia falar, né? Mas eu só falei essa lei do roubo do gado real, porque é das primeiras que provavelmente vocês vão achar, e é uma muito saliente, tá? Na forma de ação dele, dessa malandragem dele, dessa articulação dele, né? Então, se a gente for ver, o Brasil mesmo é um país extremamente mercurino. Ele tem uma predominância mercurina muito grande no Saturno dele, no Sol dele, ele tem, né? Então, vocês querem entender um pouquinho mais sobre Mercúrio, é só ver a forma do brasileiro agir. O brasileiro é malandro, você entende? Mas esse é que é o negócio, em vários aspectos ele não gostaria de ser. Ele olha aquilo e ele fala, não deveria ser assim, eu não deveria ter que fazer isso daí. Mas eu tenho que fazer. Não é difícil para o brasileiro ele mentir para ele mesmo, é fácil. Ele consegue fazer isso com facilidade. Você entende?
No entanto, ele sabe que não é uma coisa legal. Ele sente no íntimo dele que não é uma coisa legal. Pessoal, é isso daí. Então a gente vai provavelmente, eu não sei para quando que fica a próxima. Vamos marcar. Talvez para essa semana ainda. Quinta-feira, talvez. Tá bom, vai ser Marte. A gente vai falar de Marte, tá? O brigão, tá bom? O bate a cabeça na pedra porque a pedra tá olhando feio para ele, tá bom? Eu espero que tenha ajudado, tenha esclarecido um pouquinho disso, tá? Um pouquinho mais do Sol e um pouquinho de Mercúrio, tá? De Marte a gente vai falar inclusive da relação de Marte no Brasil, dessa manifestação, tá? Eu vou falar um pouco do meu Marte mesmo, porque esse daí eu conheço bem, né? E talvez de mais algumas pessoas, tá? Para esclarecer um pouquinho da ação de Marte, como que ele opera, isso é o que motiva ele, né? Então, do mesmo modo que Mercúrio é motivado pela vantagem, né? Ele gosta da vantagem dessa articulação, isso é o que motiva Marte, tá? E qual que é esse valor nuclear dele, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Bom, feliz ano novo para vocês, tudo de bom. E, pô, esse ano, acho que a gente se vê, acho que o ano que vem só, né? Sim. Provavelmente a gente se vê só o ano que vem, tá bom? E agora eu tenho que estar tocando a campainha aqui, eu preciso atender a campainha. Tá bom, pessoal? Então, boa noite, beijão para todos vocês, Deus abençoe todos vocês e obrigado por escutar um pouquinho do que eu falei.